Vamos conhecer o EasyPoint Web. Então, vamos colocar na barra de endereço easypointweb.com.br e ele vai direcionar para essa página, onde podemos acessar o sistema, inserir os dados ou, no caso do funcionário, registrar o ponto. Eu vou fazer um registro de ponto, inserindo o PIN. Esse PIN, o gestor passa para o funcionário e vamos ver mais à frente que para cadastrar esse PIN, basta ir no cadastro do próprio funcionário e definir. Vou clicar em registrar o ponto e ele vai pedir para que eu confirme esse registro. Daqui para frente, o registro pode ser feito com foto ou sem foto. Isso vai depender do que o gestor vai habilitar nas opções mobile. Vamos ver também mais à frente. No meu exemplo, eu vou registrar com foto. Vou colocar assim. Então, para ele fazer a captura da foto, é necessário que o computador tenha uma webcam. Do contrário, ele não vai conseguir registrar o ponto se tiver com essa opção marcada. Então, eu vou clicar em capturar. E aqui, eu posso tirar outra foto ou eu posso deixar essa mesma. Vou deixar essa mesma. E pronto. O ponto foi registrado com sucesso. Agora, eu vou acessar o sistema. Então, esse é o acesso do gestor. E aqui ele vai poder visualizar ali as informações no sistema. Essa mensagem de expiração de licença, ela serve para contas triais. No meu caso, como é uma teste, ele está me mostrando. E vai aparecer também no caso de clientes que ainda não adquiriram o sistema e estão naquele período teste. Vou fechar aqui essa mensagem e vamos aqui para a dashboard do sistema. Então, na dashboard, eu tenho aqui a visualização mensal, diário e perfil, podendo filtrar por empresa e selecionar aqui um período. Então, aqui nós vamos ter um gráfico de horas extras que foram feitas dentro do período selecionado, lista de aniversariantes do mês, índice de absenteísmo com faltas justificadas versus faltas não justificadas, taxa de turnover, exames periódicos e alerta de aproximação da data, vales, transporte e alimentação. Aqui no diário, nós temos os últimos registros de ponto do dia, a listagem do funcionário que faltou nessa data. Aqui nós definimos a data. Também é o mesmo gráfico lá do mensal, né? Então, aqui também é a listagem de horas extras e saldo banco de horas, diário e acumulado. Nós temos aqui o perfil, com base nos cadastros feitos, de porcentagem de sexo feminino ou masculino, as faixas etárias. Também conseguimos ver o grau de escolaridade, departamentos e tempo de admissão. Aqui nós temos esse ícone que, quando clicamos nele, podemos definir alguns atalhos no sistema. Esses atalhos são personalizáveis e acesso rápido às funções mais usuais. Por exemplo, se eu vim adicionar atalho, eu posso selecionar a funcionalidade que eu quero ter acesso rápido e salvo. E ela fica aqui, clicando aqui, ela fica aqui compacta e escondida. Agora, vamos falar aqui do menu. Então, vamos começar por cadastros. Nós temos o cadastro de cargos, departamento e setores. Também temos o cadastro da empresa, o sistema é multi-empresa. Se o plano tiver direito a mais de uma empresa, vão aparecer aqui as empresas. Nós temos o cadastro de exames periódicos. A tela ali de dashboard vai mostrar os exames cadastrados aqui. Então, nós vamos em exames periódicos, inserir a data do exame e os funcionários, né, que vão fazer exame nessa data. E vamos salvar. Vai aparecer aqui embaixo a listagem e depois eu vou mostrar para vocês como esses alertas são gerados ali na dashboard. Então, seguindo, nós temos faltas justificadas. Aqui nós vamos cadastrar de forma individual ou coletiva. Então, o modo básico ele sempre vai fazer de forma individual e o modo avançado de forma coletiva. Nesse caso, o cadastro de faltas justificadas. Pode ser atestados, pode ser licença maternidade. Basta vir aqui em adicionar. Eu vou colocar ou a duração em dias ou um período no calendário ou um período, por exemplo, manhã, tarde. Eu vou colocar aqui um motivo
Posso também abonar horas ou diurnas ou noturnas. Posso abonar o dia todo. E lembrando que esses motivos, eles são pré-cadastrados, tá? Então, eu já vou mostrar como podemos cadastrar esses motivos no sistema, tá bom? Também eu posso vir aqui e digitar um motivo e incluir na lista de motivos de falta e atraso por aqui mesmo, tá bom? Vou selecionar a empresa. Atestado, é possível anexar a foto do atestado. E aqui nós temos aqui algumas opções avançadas, inserir CID. Então, não é muito diferente ali do RHID. A diferença é que eu também tenho essa opção de modo avançado, né? E aqui eu posso selecionar um período, filtrar. E ele vai carregar aqui todos os funcionários ou os funcionários que eu selecionei aqui. Então, é tipo alteração em massa, né? Eu posso vir aqui e selecionar algumas datas e vincular aqui o abono. E depois eu venho e salvo, tá bom? Voltando aqui, nós temos o cadastro de feriados, que também não é muito diferente do RHID. Basicamente, eu tenho aqui os feriados nacionais, que eu posso repetir. Posso colocar até 2034, selecionar aqui os feriados e salvar. Ele fica já cadastrado os feriados nacionais. E aqui eu posso adicionar um feriado municipal. Adicionando o feriado, a data, inserir até quando eu quero repetir esse feriado e vinculando ele a uma empresa ou um funcionário, eu vou salvar. Voltando aqui na parte de cadastros, eu tenho aqui as férias. Então, aqui eu tenho um menu só para cadastrar férias. Eu vou selecionar em adicionar férias, selecionar o período, a empresa, os funcionários e salvar. O cadastro de funcionários, nós temos aqui os funcionários cadastrados com o ID, nome, seguido do PIS, empresa, se ele tem acesso ao mobile, sim ou não, se ele é usuário mestre do equipamento, isso funciona quando é o relógio da própria RWTech, e o número de digitais, aqui eu consigo demitir o funcionário ou editar. Eu posso também importar esse funcionário ou exportar do sistema. Eu vou vir aqui em adicionar um funcionário e no sistema EasyPoint, as informações obrigatórias, ela fica aqui destacada com esse asterisco vermelho, o sexo para fins de dashboard. Aqui o parâmetro, as configurações, elas não são juntas com o cadastro de horários, elas são separadas, então nós temos um menu para cadastro de configurações, onde nós definimos horas extras, se é banco de horas, se é horário noturno, tolerâncias, e a parte cadastro de horários e escalas, que eu posso vincular aqui, escala ou horário. Aqui embaixo nós temos as opções de registro de ponto, no caso do relógio de ponto, e opções de registro mobile, onde eu posso clicar aqui em gerar PIN. Então, lá no início do vídeo, eu informei para vocês que aquele PIN que eu usei para registrar ponto via navegador, ele poderia ser passado pelo gestor e gerado aqui na tela de cadastro de funcionários, e foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu vim aqui, gerar PIN, ele vai gerar, ele gera um PIN automático, eu posso definir um número qualquer. Posso selecionar aqui a opção de registrar o ponto e ele vai conseguir fazer o registro. Espelho de pontos, consegue visualizar ali as marcações, não alterar, somente visualizar. Pode solicitar, no caso, abono, né, de falta ou inclusão de um ponto que ele esqueceu de marcar. Registrar o ponto com foto, se essa opção tiver desmarcada, ele não consegue registrar com foto. E geolocalização. Assim que eu clico aqui, ele pede o endereço e o raio em metros em torno desse endereço, beleza? Ou eu posso vir aqui também e utilizar o horário do celular, ou seja, ponto offline. Também consigo configurar banco de horas de forma individual, definindo duração e data inicial. Consigo também inserir informações, mas são opcionais, só para fins cadastrais. E aqui é que eu vou gerar o alerta da dashboard, tá? Então, ali no cadastro, exames periódicos, eu defini a data do exame e aqui eu vou definir, a periodicidade, né? De quanto em quanto tempo aquele exame vai ser feito e quanto tempo antes eu quero avisar antes do vencimento. E aqui é o vale transporte e o vale refeição. Eu vou definir o saldo diário de ambos para também gerar ali na dashboard. E aqui é usuários que possuem funcionários associados, tá bom? É uma funcionalidade nova e eu consigo selecionar aqui esses funcionários e associar.
Vamos agora seguir para o cadastro de horários. Esse cadastro de horários, ele tem duas opções, tá? O cadastro de horário é o horário fixo e horários detalhados são usados para escalas, tá bom? Então, vou mostrar aqui rapidamente. Aqui eu vou identificar esse horário, posso definir por período ou carga horária, tá bom? No caso, eu vou deixar aqui por período. Vou selecionar, por exemplo, 8 horas, meio-dia, vou colocar aqui que ele volta às 13 e sai às 18, beleza? Posso marcar o neutro. O PA, esse PA é ponto assinalado, tá? É aquela marcação automática do sistema. Se for um horário noturno, eu indico aqui o fechamento desse horário. Enfim, vou selecionar aqui os dias da semana que o funcionário... Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. 18 horas. Agora sim. Selecionar aqui os dias da semana. Quarta, quinta, sexta. E eu vou... Você vai ver que ele vai aplicando. Eu posso aplicar horários, mas você vê que ele já faz automático aqui. E aplica os horários aqui. Então, para não ter que ficar fazendo um a um, ele aplica isso aqui para mim. Beleza? E aqui eu posso descontar intervalos ou não. E venho aqui em salvar. Beleza? Bem simples, bem tranquilo. Os horários detalhados também são tranquilos de configurar, tá bom? Aqui eu posso configurar um horário temporário para ele. Então, eu posso definir que nesse período, até esse período, ele vai fazer um horário X, beleza? E depois desse período aqui, ele volta para o horário dele do cadastro, tá bom? Essa escala de revezamento é o horário cíclico, então 12 por 36, 6 por 1, eu posso criar aqui. Ou aqui no modo avançado, eu posso fazer essa configuração de forma generalizada. Então, eu posso selecionar um horário e aplicar para mais de uma pessoa e mais de um dia ao mesmo tempo. Voltando aqui no cadastro, nós podemos definir os motivos de falta e atraso e de ponto manual, tá bom? Isso serve tanto aqui para o gestor quanto para o funcionário dentro ali do aplicativo. Aqui nós temos a tela de parâmetros, onde nós vamos aplicar as configurações de extras, tolerâncias, deixa eu abrir aqui. Então, configuração de atrasos e faltas, banco de horas, compensação, DSR, extras, espelho de ponto, noturno, horista, enfim, eu tenho várias configurações aqui. Isso significa que também eu tenho muitas opções de configuração, é bem flexível, tanto em termos de horário quanto em termos de configuração. Isso quer dizer que a gente consegue atender a várias convenções trabalhistas, beleza? O parâmetro detalhado é quando eu quero trabalhar com mais de uma configuração ao mesmo tempo, para o mesmo funcionário. Casos muito específicos, tá bom? Mas é possível trabalhar com mais de uma configuração para o mesmo funcionário. Aqui nós vamos cadastrar o relógio de ponto. O sistema atualmente tem integração com a Contour ID, com o próprio relógio da RWTech e em breve estão falando que vai ter integração também com o Henry. Vamos lá, vamos ver se vai sair mesmo essa integração, beleza? Com isso finalizamos a parte de cadastro. Ah, só uma outra coisa, ele também tem a opção de integração com folha de pagamento. E agora nós vamos para a parte de comunicação. Essa parte de comunicação, nós temos aqui comunicadores REP. Os relógios mais antigos da RW, a gente viu ali nos vídeos do equipamentos, né, que temos no mercado, que a RW ela tem duas versões anteriores ao Blue. E essas versões, elas só funcionam junto ao EasyPoint através de um comunicador que é instalado no computador. E aqui é onde a gente faz a instalação. No mais, é também possível, embora a comunicação com o Blue seja automática, esses relógios, a comunicação não é automática. Então, assim, a gente precisa puxar essas informações que ficam ali disponíveis via rede. Beleza? Não é comunicação via pendrive, tá bom? A comunicação via pendrive, ele vai ter que pegar ali a marcação, colocar o pendrive, né, no relógio, pegar a marcação e trazer para o sistema, conectar o pendrive no computador e trazer isso aqui via arquivo. Aqui não. O relógio está na rede, mas ele não chega lá, bate o ponto e já cai aqui. Ele chega lá, bate o ponto e eu venho aqui do sistema e trago essa informação, vindo em ler dados, receber as últimas marcações, seleciono aqui o equipamento e venho aqui na opção ler.
beleza? É mais ou menos assim que funciona. Com o protocolo Blue já não precisa disso. Interações mobile, então todas as solicitações que são feitas de abono, elas vão vir para cá, tá bom? Então eu venho aqui em buscar e ele vai mostrar aqui a lista de solicitações. Ainda em gerenciamento de ponto, é onde eu faço o gerenciamento das marcações do funcionário. Então eu vou filtrar aqui um período, eu vou selecionar um funcionário e ele vai exibir as marcações. Por exemplo, hoje nós tivemos 2 marcações. Aqui, se eu clicar aqui na marcação, ou nesse olhinho, eu consigo visualizar a foto, tá bom? Então, eu tenho aqui uma foto básica, eu posso colocar no cadastro de funcionário e fazer a comparação. Vocês vão reparar que esse ponto aqui, ele foi desconsiderado automaticamente, mas é porque foi muito próximo e o sistema entende que é uma marcação duplicada, tá bom? Se eu quisesse inserir uma marcação, bastava vir aqui no maisinho e eu vou colocar aqui, por exemplo, 8 horas, um motivo, esquecimento. Posso selecionar a empresa e vir aqui em salvar, beleza? Esquecimento. Aqui nós temos uma legenda para ajudar a identificar as marcações aqui. Então, tudo que é incluído, por exemplo, essa minha aqui, fica aqui na cor verde. Tudo que foi desconsiderado fica aqui na cor vermelha. Os pontos marcados por relógio em preto, por mobile em marrom, mobile com foto em azul, tempo em espera azul claro, pré-assinalados amarelo, pendentes fica aqui de roxo. E sim, eu consigo vir aqui e não visualizar essas informações clicando aqui, beleza? Posso incluir também pontos ausentes. Essa opção serve para incluir as marcações de acordo com o cadastro do horário. Então, se eu vim aqui e inserir esquecimento, por exemplo, ele vai pegar o cadastro base de horário e vai inserir todas as marcações aqui com base no cadastro, tá bom? Ainda também é possível inserir observações. Observações. Horas abonada, quando eu abono uma falta aqui em justificativa, ele mostra as horas que foram abonadas, consigo trocar o horário aqui diretamente e eu consigo visualizar se tem férias ou insalubridade. Para colocar uma justificativa aqui, é da mesma forma ali de cadastro justificativas. Eu vou clicar aqui no mais e vou inserir as mesmas informações para justificar esse dia, a falta desse dia, beleza? Vamos agora entender aqui que mais que nós temos em gerenciamento de pontos. Temos ações em massa para fazer alterações para mais de um funcionário. Essas alterações em massa eu consigo fazer tanto para as opções do sistema quanto para opções mobile. Banco de horas, eu consigo também adicionar ou remover saldo do banco de horas manualmente por aqui. Gerenciar exceções, por exemplo, pontos ímpares. Consigo visualizar todos os pontos ímpares e somente fazer o tratamento dessa forma. Mapa de geolocalização, então eu posso vir aqui e selecionar um funcionário e visualizar as marcações que ele fez aqui no mapa. Então, por exemplo, essa daqui é a minha de hoje, eu consigo ver aqui no mapa. Ele às vezes demora um pouquinho para carregar, mas ele vai mostrar aqui no mapa aonde foi feita essa marcação. Ainda em gerenciamento de pontos, nós temos visualizar os pontos por dia. Então, enquanto aqui eu consigo gerenciar um período, aqui eu consigo gerenciar todos os funcionários por dia. E nós temos aqui, por fim, o relatório. Então, ele também traz diversos relatórios. Eu vou destacar o relatório de espelho de pontos, que é o relatório principal do sistema, que emite as horas trabalhadas do funcionário. Então, eu vou selecionar o período de fechamento da folha de ponto, um ou mais colaboradores, baixar ou visualizar. Nesse caso, como o funcionário está com o banco de horas ativos, ele vai aparecer essa tela. Eu vou colocar a data início e confirmar o saldo. E esse é o relatório emitido pelo sistema. Nós temos no cabeçalho os dados da empresa e do funcionário, temos aqui o quadro de horários, embaixo os dias que ele marcou o ponto e os totalizadores por dia de cada coluna. Aqui embaixo nós temos os totalizadores do período selecionado, normalmente mensal, e
aqui nós podemos imprimir ou baixar. Esses totalizadores, eles podem ser personalizados no sistema, vindo em configurações, espelho de pontos. E aí eu posso selecionar o que eu quero que apareça na coluna e no rodapé. Além disso, nós temos outros relatórios, como o de absenteísmo, que mede a taxa de faltas e atrasos, aniversariantes, relatórios dos dias trabalhados pelo funcionário, espelho de pontos, que é mais voltado para as alterações do gestor, relatórios de exceções, extrato de horas, onde eu posso visualizar de todos os colaboradores um totalizador específico, como por exemplo o banco de horas, relatório de faltas justificadas ou faltas por dia ou por período. Também temos o relatório de férias, funcionários ativos, admitidos versus demitidos, funcionários versus horários. Temos também geolocalizações com todas as localizações registradas, relatório de horários, os logs e históricos de horários, usuários e inconsistências. Temos também as notificações enviadas, já vou mostrar onde que configura, pontos por dia, pontos por relógio, então se eu tiver mais de um equipamento no sistema, eu posso visualizar as marcações de um equipamento específico, o resumo do espelho de pontos, que é aquele resumo do rodapé, tempo de registro, turnover e os relatórios programados. E essa parte eu queria mostrar porque também é um diferencial do sistema. Então, eu posso vir adicionar relatório programado e inserir o e-mail que eu quero receber esse relatório. A periodicidade pode ser única, semanal ou mensal. Insiro a data e a hora. E esses são os relatórios emitidos pelo sistema e eles são enviados periodicamente para mim via e-mail. E aqui, no caso, eu consigo visualizar as notificações enviadas. Então, além dos relatórios, nós temos aqui no sistema as configurações, onde, como eu mostrei, o espelho de ponto. Também consigo personalizar o que vai aparecer no gerenciamento de pontos, que é onde eu vou fazer o tratamento das informações. Consigo também enviar e-mails para os funcionários de aniversário de admissão, preferências, e essas preferências preferências de cada usuário cadastrado, e por fim, os usuários do sistema. O meu sistema é um sistema multi-usuários, eu posso cadastrar vários usuários e também consigo definir quais são as permissões de cada usuário. Então, eu consigo verificar aqui se ele tem acesso apenas à visualização, edição ou exclusão e configurar dessa forma. Por último, nós temos aqui os utilitários, que são os arquivos fiscais emitidos pelo sistema, garantindo ali que ele está em conformidade com as leis trabalhistas. Então, pessoal, esse foi um resumo das funcionalidades do sistema. Espero que você tenha aprendido com esse treinamento e boas vendas até o próximo vídeo.